Deite a cabeça, apague a luz da pressa e deixe que a noite embarre o mundo lá fora. Vou contar uma história que começa alta, onde o ar é fino e o sol bate mais duro, e termina, ironicamente, nas ruas e nos bolsos das cidades que acreditavam ter tudo sob controle. É a história de uma folha pequena, verde e úmbria, que nasceu como um presente dos Andes e acabou se transformando no núcleo de impérios, políticas e tragédias. Era para ser um remédio, virou mercado. Era para dar força aos trabalhadores, acabou alimentando a máquina da violência. Esta é a história não contada da cocaína. O milagre que deu errado. Nos cumes onde o vento rasga as nuvens, a coca era planta sagrada antes de ser commodity. Povos andinos, suas línguas, suas práticas, suas crenças, moldaram uma relação com aquela folha que não cabe na pressa moderna. Mastigar a coca, colocar um pouco de cinza ou cal para liberar seus alcaloides em quantidades que ajudassem o corpo a suportar frio, fome, altitude e fatiga. Oferecer folhas em rituais para os deuses. Usar o seu sabor amargo como companheira em jornadas longas. Para aquele universo, a coca não era droga no sentido que usamos hoje. Era parte de uma ordem social, um gesto de cura, uma moeda de troca, uma proteção ritual. Arqueólogos encontram chuspas, pequenos saquinhos de tecido, com folhas de coca ao lado de corpos, junto a objetos de cerâmica, enterradas como oferenda. Pinturas rupestres, relatos coloniais e memórias indígenas documentam um uso múltiplo, sacro e prático. Um mineiro em Potosí ou um lama em um templo tinham, pela manhã, a mesma pequena pilha de folhas que lhes dava resistência. A folha permitia uma jornada além dos limites do corpo, uma economia de esforço que para sociedades mineradoras e agrárias em altitudes extremas significava sobrevivência. Quando os conquistadores chegaram, encontraram nesse costume uma ferramenta útil e perigosa para a sua visão do mundo. A igreja e o Estado colonial olharam a coca com suspeita, depois com interesse. Havia, de um lado, tentativas de erradicação moral e religiosa, romanizações, proibições explícitas, a visão de certos cronistas que encaravam a prática indígena como superstição. De outro, os colonizadores reconheceram o valor prático da folha, sua capacidade de manter trabalhadores longas horas nas minas, seu papel em reduzir os sinais imediatos de sofrimento. Logo, a coca foi cooptada. Não mais apenas um rito, passou a ser ferramenta de produtividade. Em minas como as de Potosí, no altiplano, as autoridades passaram a tolerar e até a estimular o uso da folha, porque diluía o custo do trabalho. A apropriação colonial transformou um recurso comunitário em instrumento de exploração. A coca manteve corpos em atividade onde o frio, o esforço e a fome teriam impedido o lucro colonial. Não é coincidência que, nas regiões onde a folha era mais utilizada, a colonização tenha encontrado menos resistência. Não por benevolência, mas porque a coca tornou a submissão mais suportável. O primeiro deslocamento da coca, portanto, não foi apenas agrícola, foi moral e econômico. Séculos depois, no entanto, outra transformação começou a ocorrer. Dessa vez dentro dos laboratórios do velho continente e da América do Norte. A curiosidade científica do século XIX, aquela que isolava e rotulava as substâncias naturais, encontrou na coca algo que poderia ser extraído, cristalizado, concentrado, o princípio ativo responsável por suas propriedades. Um químico alemão do século XIX conseguiu isolar esse alcaloide, a cocaína, e com isso transformou, num gesto científico, aquilo que era folha em pó branco. O salto da natureza para o laboratório alterou tudo. A relação entre corpo e planta deixou de ser mediada por um ritual longo e passou a caber em comprimidos, em gotículas, em frascos elegantes. Na vitrine vitoriana, a ciência se misturou com o comércio e com a curiosidade social. Vin Mariani, um tônico francês feito com vinho e extrato de coca, tornou-se moda entre artistas e políticos. Era sofisticado beber algo que prometia mais energia e clareza. No outro lado do Atlântico, um farmacêutico sulista chamado John Pemberton experimentava misturas que iam nessa direção. Os primeiros rascunhos do que viria a chamar a atenção do público como Coca-Cola incluíam extrato de coca entre seus ingredientes.
Médicos e intelectuais da época também se interessaram. Sigmund Freud escreveu elogios sobre a substância em seus primeiros textos, vendo nela potencial terapêutico. Oftalmologistas notaram a propriedade anestésica que Karl Koller aplicou, trazendo avanços na cirurgia ocular. Em clínicas e salões, a cocaína era uma promessa de alívio, de criatividade, de vigor. A indústria farmacêutica vitoriana não deixaria passar a oportunidade. Laboratórios comercializaram tônicos com cocaína, xaropes que prometiam tirar a fadiga, comprimidos para dores e remédios para depressão. Em hospitais e lares, a substância ganhou uma reputação quase milagrosa. É importante lembrar que naquele momento, o que chamamos hoje de uso recreativo e dependência ainda não cabia nas mesmas categorias modernas. Os relatos da época falam tanto de melhorias clínicas quanto de efeitos adversos, mas a linguagem pública era de fascinação. Uma bebida que prometia vigor e era recomendada por médicos parecia, num mundo ávido por progresso, uma dádiva da ciência. Logo, porém, as primeiras rachaduras apareceram. Não demorou para que médicos e jornais registrassem casos de psicose, perda de controle e dependência. Pacientes que ingressaram em tratamentos com remédios à base de cocaína começaram a retomar visitas adictivas. A transformação do alcaloide em produto industrial acelerou um problema que era praticamente desconhecido nas formas tradicionais de uso da folha. A concentração do princípio ativo em formas que induziam uso repetido, e para muitos, compulsivo. Em um período relativamente curto, o que a ciência havia oferecido como solução revelou um outro rosto. A reação legislativa acompanha sempre essa virada. Nos Estados Unidos, no fim do século XIX e começo do XX, emergiu uma nova arquitetura regulatória que buscava conter os excessos de uma indústria farmacêutica em expansão. O Pure Food and Drug Act foi um desses marcos. Pretendia obrigar fabricantes a listar ingredientes e a reduzir fraudes. Em seguida, o Harrison Narcotics Tax Act regulou, e na prática criminalizou, o comércio de certas substâncias, estabelecendo controles que mudaram a paisagem do consumo. Essas leis não caíram numa lacuna neutra, foram moldadas por preconceitos, por medos e por interesses políticos. O pânico que se formava em torno da cocaína foi em boa parte uma construção social. Jornais sensacionalistas e políticos encontraram na droga um bode expiatório conveniente. Substâncias químicas passaram a ser associadas não apenas a doenças pessoais, mas a grupos sociais considerados ameaçadores. Na retórica pública da época, a cocaína tornou-se vínculo fácil com criminalidade urbana, imigrantes e minorias raciais. A linguagem do medo racializou o problema. Políticas que se afirmavam de ordem traduziam a dependência e o consumo em sinal de degeneração social. E a lei veio não só para regular, mas para castigar. A marginalização do usuário e a pena para quem a traficava passaram a ter justificativas morais e raciais que pouco tinham com saúde pública. É aqui que a narrativa, que parecia natural, folha, uso ritual, ciência, remédio, começa a bifurcar em caminhos perigosos. O processo de transformação da coca em pó farmacêutico e depois em mercadoria recreativa criou novos mercados. A proibição seletiva e as políticas criminais que se seguiram não fizeram desaparecer a demanda. Criaram, em vez disso, um descompasso entre oferta e fiscalização que seria explorado por atores mais à frente. Pense em uma micro-história antiga. Uma dona de casa em uma cidade europeia, no alvorecer do século XX, compra um tônico recomendado por um concorrente de farmácia. Ela sente mais energia, retoma tarefas, volta a ser elogiada pela produtividade. Não se trata de um caso isolado. Pelo contrário, a história é repetida em várias cidades com profissionais e celebridades. Ao mesmo tempo, em bairros mais pobres, a mesma substância aparece em formas menos reguladas, vendida sem receita, por vendedores ambulantes. A dualidade cresce. Para alguns, cura e prestígio. Para outros, suspeita e criminalização. É preciso dizer também que a transformação não ocorreu apenas no plano social. Tecnologias de extração evoluíram. O trabalho em solos andinos, inicialmente artesanal, começou a ser moldado por novas demandas. Rifas coloniais e empresas agrícolas introduziram cultivos mais extensivos.
A coca deixou de ser apenas consumo local para integrar cadeias que respondiam à procura internacional. Pequenos lotes, antes consumidos em contextos rituais, transformaram-se em matéria-prima para remédios, para bebidas e, mais tarde, para mercados clandestinos. A passagem da cultura tradicional para a monocultura voltada ao mercado foi uma ferida lenta, mas eficaz. À medida que o século XX avançava, a narrativa torna-se mais complexa. Governos, indústrias e consumidor se comunicam por intermédio de leis, propaganda, ciência e, por vezes, violência. A tensão entre remédio e perigo se institucionaliza. A cocaína, que nasceu como um princípio ativo natural, passa a carregar também o peso de agendas econômicas, empresas que buscam lucro, políticas que buscam ordem, imprensa que busca manchete e, junto a isso, consequências imprevisíveis. Nos salões de Paris e nas fazendas dos Andes, nas prateleiras de farmácias e nas bancas de jornal, o milagre da coca reaquecera as esperanças de cura e vigor. Ao mesmo tempo, as sementes do desastre cresciam em solo fértil. A concentração do princípio ativo em cristais, a expansão do cultivo para alimentar mercados distantes, as primeiras medidas de controle que penalizavam mais do que cuidavam, tudo isso começava a traçar uma rota para um impasse maior. Se voltarmos a uma cena, imagine uma sala de cirurgia do início do século XX. Um médico ergue a mão enluvada, aplica um anestésico derivado da coca em um olho que vai ser operado. A sala está silenciosa. Uma promessa de triunfo técnico paira. 5 quadras adiante, um jornaleiro escreve uma manchete sobre explosão de crime, associada à mesma substância. O contraste é brutal. Ciência e pânico convivendo como duas faces de uma mesma moeda. A transformação química que permitira a anestesia também permitira o consumo recreativo em doses perigosas. Onde havia progresso, abriu-se também risco. A corrente que liga esses eventos, ritual, ciência, comércio, legislação, é o fio que nos levará adiante. Nos próximos passos desta história, veremos como a produção afastada das culturas originais, aliada a lacunas jurídicas e à lógica do lucro global, formou cartéis e mercados ilegais. Veremos como a presença de um produto no mercado norte-americano alimentou não apenas consumo, mas logística, lavagem de dinheiro, infiltração institucional e, por fim, política de guerra que remodelou países inteiros. Veremos também como invenções químicas posteriores e decisões políticas mal calibradas amplificaram o dano, transformando epidemias de dependência em crises sociais. Mas antes de seguir, uma palavra curta. Se essa história está encontrando um eco em você, se gosta de mergulhar nesses fios que conectam passado e presente, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que prefere entender as histórias por trás das manchetes. Agora, continue de olhos e ouvidos atentos. A legislação americana, aliada à atenção pública, foi um ponto de inflexão óbvio. Mas houve outras forças em jogo. As potências industriais do século XIX e início do XX não criaram apenas leis, criaram redes de consumo e logística que exigiam novas formas de produção. Hortas domésticas e tradições comunais não satisfaziam a procura emergente por estratos mais potentes. Assim, agentes intermediários começaram a transformar a paisagem agrícola. Onde antes havia intercâmbio comunitário, surgiram plantações voltadas ao mercado externo, contratando mão de obra que escapava das proteções tradicionais e mergulhando regiões inteiras em uma economia dependente do cultivo de coca. É aqui que o elemento colonial reaparece, com uma face atualizada. O deslocamento do centro de produção para regiões periféricas, sudeste do Peru, partes da Bolívia e mais tarde regiões do Chile e da Colômbia, não foi apenas geográfico. Foi também uma transferência de vulnerabilidades sociais. Terras comunais foram fragmentadas. Economias locais passaram a obedecer preços internacionais, e quando a criminalização apertou, essas mesmas regiões viraram alvo de pressões militares e políticas. O que começara como resposta à necessidade de trabalho no Alto dos Andes, tornou-se, séculos depois, um negócio com tendências a concentrar riqueza, violência e destruição ambiental. A destruição ambiental é uma trilha pouco lembrada nessas histórias. A extração intensiva de folha para o novo mercado implicou em desmatamento, erosão de solos,
Uso de produtos químicos perigosos para aterros e preparação das folhas, comprometendo rios e comunidades. Estimativas de organizações ambientais apontam que atividades ligadas ao cultivo e ao processamento de folhas em larga escala deixaram cicatrizes no ecossistema. Matas derrubadas, biodiversidade perdida, solos contaminados. Essa parte do legado raramente aparece nas capas sensacionais, mas está no corpo vivo das paisagens afetadas. No plano humano, as consequências também começaram a aparecer em séries de pequenas tragédias cotidianas. Famílias que viam jovens migrar para trabalhos perigosos. Comunidades que perdiam pastos e acesso à água. Mulheres que assumiam papéis econômicos novos, mas de alto risco. Crianças que cresciam com menos acesso à escola. Enquanto em salões e laboratórios, a cocaína era discutida como remédio, nas regiões produtoras a folha transformava vidas inteiras, muitas vezes para pior. A história global da substância, portanto, tem sempre dois polos: a prateleira e a plantação, o laboratório e a comunidade afetada. Ao mesmo tempo, em metrópoles longínquas, a cocaína começava a encontrar novos usos sociais que seus inventores não previraram. A festa, a busca por energia em ambientes de trabalho noturno, a subcultura de consumo em clubes e boates, tudo isso formou uma demanda que atravessou fronteiras. Diferente do uso ritual milenar, o consumo metropolitano do século XX incorporou a cocaína a um circuito de status, prazer e evasão. Onde antes a folha era mediadora comunitária, o pó branco passou a ser sinal de consumo individual e de pertencimento às cenas sociais urbanas. Essa mudança cultural teve efeitos previsíveis e imprevistos. A difusão do uso junto com a opacidade das cadeias de suprimento criou um mercado onde o produto já não era apenas controle de dor ou auxílio cirúrgico, mas mercadoria de massa. Nesse ponto, o motor da história era simples, mas cruel em sua eficiência: demanda crescente. Quando governos legislaram para reduzir oferta ou punir comércio, surgiram lacunas. A proibição, muitas vezes aplicada de modo seletivo, não eliminou consumidores, mas empurrou a atividade para zonas clandestinas. Nesses espaços, o que era lucro e risco começou a se transformar em organização sistemática. Pequenas quadrilhas, redes transnacionais, dinheiro a ser lavado, tudo gradualmente ganhou formalidade criminosa. Escritórios ocultos, rotas marítimas e aéreas, lavanderias financeiras. A cocaína deixou de ser um problema médico para, em determinados setores, ser uma indústria econômica. E havia por trás disso tudo o papel do Estado e das políticas internacionais. Interesses geopolíticos, rivalidades, subsídios, acordos de cooperação. Cada um desses elementos botava lenha na fogueira ou tentava, às vezes sem sucesso, controlá-la. A história do controle de drogas nos mapas dos Estados Unidos e das potências europeias seguiu uma lógica que mesclava zelo moral, segurança nacional e interesses econômicos. Diante de um mercado lucrativo, políticas muitas vezes se mostravam inconsistentes. Repressão em um fronte, tolerância em outro, alianças cambiantes com governos locais, operações secretas com consequências ambíguas. Não é exagero dizer que a droga, nesse jogo, tornou-se também mercadoria estratégica, instrumento e sintoma. À beira dessa transição entre mercado farmacêutico e indústria ilícita, podemos ver uma cena que corta as eras. Um laboratorista em um país europeu rotulando frascos. Um caminhão noturno levando folhas para um porto. Um jornal urbano estampando fotos de raças e bairros carimbados como perigos. Entre essas imagens, corre uma economia de narrativas que mistura verdade, medo e interesse. O que parecia, no começo, uma história sobre cura, transformou-se na história de políticas falhas, de desigualdade e de mercados que prosperam quando a regulação falha. E é justamente aqui que a narrativa precisa desacelerar, porque as próximas páginas dessa história descrevem a escala industrial do problema, como as técnicas de produção mudaram, onde surgiram grandes laboratórios clandestinos, como cartéis se organizaram para controlar rotas, quando a violência se intensificou e por que tantos estados responderam com guerra em vez de políticas de saúde. Antes de entrar nesses capítulos, é necessário perceber o que já ficou claro.
O milagre inicial, a transformação da folha numa solução, foi apropriado por arranjos de poder heterogêneos. Esses arranjos maximizaram lucro, minimizaram responsabilidade e, por fim, produziram vítimas em ambos os lados do negócio. Há uma última imagem por hora, que resta. A folha nas mãos de um trabalhador andino, ainda quente de manhã e coberta de orvalho, e, em contraste, um pequeno envelope branco num bolso de casaco em uma cidade distante. Entre a mão que colhe e a mão que consome, estende-se um mundo de decisões políticas, de transformações tecnológicas e de escolhas morais. Essa ponte é a estrada por onde a história segue, e é nela que vamos entrar adiante, para descobrir como o pó branco saiu das prateleiras e se tornou, para muitos, um motor de destruição em escala industrial. Entre a mão que colhe e a mão que consome, estende-se um fio longo, tortuoso e, em muitos pontos, encharcado de sangue e petróleo. Segue-se a viagem, da plantação à refinaria improvisada, da refinaria ao porto, do porto às mãos que pagam. Dessas mãos, de novo, para as paulatinas transformações do produto, até que o que nasceu como folha sagrada vira insumo industrial, depois mercadoria clandestina, depois instrumento de guerra. É nessa reta que nascem os laboratórios nas selvas, as rotas marítimas, as contas bancárias nas ilhas e as redes de influência que fundam cartéis. Imagine primeiro, um Vale Verde que antes era rota de lhamas e de cânticos. Hoje ninguém canta ali. Há motos, sacos de nylon e balsas que atravessam rios barrentos. Operários lavram a terra para cultivar variedades que rendem mais por hectare, plantas selecionadas não para o ritual, mas para o peso e para o rendimento na extração. A transformação da folha tradicional em commodities organizadas exigiu técnicas. A pasta base aparece no vocabulário, um produto intermediário, pegajoso, que concentra alcaloides. A cocaína HCl, cristal branco solúvel em água, é a forma refinada que atravessa fronteiras. O crack, depois, será apenas outra variação química, grânulos que se fumam, baratos e imediatos. Fentanil é diferente. Um opioide sintético, muito mais potente do que a morfina, capaz de matar em doses mínimas quando misturado a outros produtos. Definir esses termos é necessário porque cada um deles abre um caminho distinto na história de violência que vamos seguir. Foi na transição entre o cultivo ampliado e a demanda global que a organização criminal ganhou escala. Começaram como grupos locais, carregadores, comerciantes, contrabandistas. Aos poucos, viraram empresas com soberania sobre territórios. No Chile e no Peru, movimentos de produção cresceram. Mas foi na Colômbia, nas décadas que se seguiram ao boom da cocaína, que um modelo empresarial ganharia intensidade. Registros e investigações jornalísticas apontam que no transcurso do século XX, o comércio passou da informalidade ao planejamento estratégico, controle de rotas, seleção de portos, pagamento a funcionários públicos, financiamento de milícias privadas. Medellín, uma cidade de colinas, tornou-se, em certo momento, sinônimo dessa transformação. Não por sorte, havia ali capital, know-how logístico e redes políticas que permitiam operar em grande escala. Pablo Escobar e sua organização, entre outros, consolidaram uma tática que mesclava a oferta de serviços sociais para ganhar apoio local com violência sistemática para silenciar opositores e o Estado. Prata ou plomo, suborno ou bala, entrou para o léxico não como truísmo, mas como método. Registros apontam atentados, assassinatos de figuras públicas e atos de terrorismo que buscavam intimidar e negociar com o poder. A estratégia não se limitou ao terrorismo espetacular. Foi também infiltradora, pagamento de fontes, manipulação de informações, compra de proteção. Havia, entretanto, outro rosto do crime organizado. O modelo Cali. Descrito em relatórios e reportagens como mais discreto, mais empresarial, o grupo de Cali operou como uma corporação que buscava maximizar lucros evitando o choque direto com o Estado. Lavagem de dinheiro se transformou em arte, investimentos em empreendimentos legais, uso de bancos em zonas offshore, compras imobiliárias, o cruzamento entre o submundo e o mercado formal.
Esse aparato permitia que os lucros do crime não fossem apenas numerários escondidos em gavetas, mas capital que integrava economias, comprava influência e criava dependência. A pergunta que se impõe é simples e brutal. Quando a economia formal e a economia ilícita se casam, quem perde os limites éticos e institucionais? A resposta veio por ondas. A pressão policial e militar nos anos finais do século XX desarticulou alguns dos líderes mais visíveis na Colômbia, mas não eliminou a engrenagem. O aparato de produção e transporte tinha sido internalizado por redes mais difusas. Foi assim que o centro do controle migraria. México emergiu como peça-chave. Não porque tivesse inventado o produto, mas porque sua geografia, sua indústria de contrabando e a fragilidade de instituições locais criaram a chance para assumir o comando das rotas para o mercado mais lucrativo, o dos Estados Unidos. Miguel Ángel Félix Gallardo e outros arquitetos do tráfico mexicano transformaram a distribuição em um sistema nacional, e dali surgiriam figuras como Joaquim El Chapo Guzmán e organizações como os Zetas, o Cartel de Sinaloa e, mais recentemente, o CJNG. As dinâmicas variaram. Alguns cartéis adotaram táticas brutais de intimidação, outros preferiram a penetração econômica e política. Em todos os casos, o resultado foi a corrosão de instituições públicas e o fortalecimento de cadeias paralelas de poder. Enquanto isso, nas cidades americanas, uma invenção química aparentemente menor, o crack, mudou o cenário social. Nos anos 1980, a conversão da cocaína em uma forma fumável, mais barata e de efeito imediato, democratizou o acesso. Onde antes o pó branco podia ser síntoma de um mercado de luxo e festa, o crack aproximou o vício das periferias urbanas. O resultado foi previsível. Dependência rápida, estigmatização feroz e uma resposta estatal que privilegiou a punição. O Anti-Drug Abuse Act, de 1986, nas palavras da legislação e na prática, impôs penas muito mais severas para crimes associados a formas do produto mais comuns entre populações negras e pobres. O efeito foi encarceramento em massa. Registros e análises indicam que a lei aprofundou disparidades raciais no sistema penal, alimentando ciclos de pobreza e marginalização. Famílias foram desmontadas. Comunidades perderam jovens. A resposta punitiva criou um novo mercado de prisões e controles que, ironicamente, serviria de mão de obra e de infraestrutura para o próprio sistema de criminalidade. Os laboratórios clandestinos evoluíram também. Não mais apenas pequenos depósitos em fazendas isoladas, eles passaram a ser complexos com equipamentos industriais, facilmente armados em regiões de difícil acesso. A logística se sofisticou. Cargueiros, submarinos caseiros, aeronaves de pequeno porte, rotas por África Ocidental e Caribe. Rotas menos óbvias cresceram. Ao atravessar a costa atlântica africana, a cocaína chegava à Europa com menor controle, e em alguns momentos, grupos criminosos locais passaram a participar ativamente na logística. Na mesma época, máfias europeias ajustaram-se aos fluxos, oferecendo mercados e integração. O produto que sairia de uma refinaria na América do Sul poderia atravessar o Atlântico 2 vezes antes de encontrar a vitrine final. Estimativas sugerem que essas rotas alteraram-se conforme as pressões governamentais se intensificavam. O tráfico responde como um organismo que busca rotas alternativas frente a obstáculos. A cooperação internacional também se transformou em peça central. Agências como a DEA e operações conjuntas tentaram frear a circulação, e houve operações que desarticularam células, prenderam líderes e interceptaram carregamentos. Ainda assim, políticas às vezes contraditórias, interesses geopolíticos e intervenções de segurança mal calibradas produziram efeitos ambíguos. Em alguns casos, alianças com grupos locais para combater insurgências abriram espaço para que atores estatais e paramilitares participassem do negócio. A história, nessa parte, ganha tons de tragédia sistêmica. Quem deveria proteger muitas vezes se tornou comprador de silêncio ou parceiro tácito na perpetuação do dano. Em um desses cenários, uma micro-história nos ajuda a entender o efeito em cascata. Pense em Ana,
professora em uma cidade costeira que começou a ver seus alunos chegar mais cansados, mais faltosos. Pais migraram para trabalhos temporários ligados ao comércio de folhas. A escola perdeu financiamento. Quando a polícia realizou uma operação, prenderam figurações e desarticularam uma cadeia logística. Mas na ausência de políticas sociais robustas, outro grupo logo ocupou o vazio. Ana não conseguiu impedir que a juventude local fosse atraída pela promessa de dinheiro rápido, nem que seu bairro sofresse a escalada de violência. A história de Ana é a repetição em milhares de vales e periferias. Repressão sem reconstrução social tende a ser substituição, não solução. No limiar do século XXI, um novo perigo químico começou a mudar as regras do jogo. O fentanil. Diferente da cocaína, não se trata de um alcaloide vegetal, mas de um composto sintético. É extraordinariamente potente e barato para produzir em escala clandestina. Registros de saúde pública indicam uma mudança brutal na mortalidade por overdose. Pessoas que consumiam outras substâncias passaram a morrer porque o fentanil entrou na cadeia de distribuição, muitas vezes sem que o usuário soubesse. A mistura de fentanil com cocaína, ou a contaminação cruzada em laboratórios mal regulados, transformou o risco. Onde antes o principal perigo vinha do padrão de uso, agora havia um perigo agudo e imediato. O usuário poderia, sem saber, ingerir uma dose letal. Organizações de saúde pública passaram a alertar sobre a presença de opioides sintéticos em mercados de estimulantes. Essa hibridização química intensificou o luto em comunidades que já vinham sofrendo há décadas. A origem do fentanil, em grande parte, está ligada a uma cadeia de produção global. Precursores químicos fabricados em polos industriais, rotas logísticas complexas, e distribuidores que usam serviços postais e remessas para reduzir riscos. Em parte, essa cadeia se beneficia de lacunas regulatórias e da demanda por produtos potentes e baratos. A economia da síntese difere do cultivo. Não depende de terras altas nem de trabalhadores rurais. Depende de laboratórios clandestinos e de uma rede global de fornecedores de precursores. Isso muda o poder. Cartéis tradicionais que controlavam rota e cultivo começam a negociar com redes que sintetizam drogas, criando uma nova indústria de substâncias potencialmente mais mortais. Enquanto a drogaria química se sofisticava, o preço social também subia. O legado da era do pó não é apenas econômico, é ecológico e humano. A extração e o processamento em larga escala danificaram ecossistemas inteiros. Áreas de floresta foram derrubadas para abrir espaço para plantações e pistas de pouso. Solos lavrados com solventes e ácidos sofreram contaminação. Rios ficaram turvos, peixes desapareceram, comunidades perderam acesso à água potável. Estimativas de ONGs ambientais sugerem grandes áreas degradadas, com recuperação lenta e cara. Mas os custos ecológicos raramente ocupam manchetes sensacionais. Ocupam as vidas de famílias que perdem a subsistência e a saúde. Os programas de erradicação, por sua vez, adicionaram outra dimensão ao dano. Fumigações aéreas com herbicidas e ações de despejo forçado almejavam reduzir cultivos, mas também provocaram efeitos colaterais. Plantações legais e comunidades foram atingidas, surgiram conflitos por terra e deslocamentos massivos. Além disso, essas ações às vezes criaram uma lógica perversa. Ao remover cobertura vegetal de áreas produtoras, abria-se o caminho para novos empreendimentos ilícitos, deslocarem populações e para mais desmatamento. A resposta agressiva do Estado, sem políticas de substituição econômica eficazes, traduziu-se em mais violência e mais degradação ambiental. Há também a dimensão institucional do legado: corrupção, erosão de confiança nas instituições públicas, cooptação do Estado por interesses privados. Em lugares onde o crime organizado infiltrou forças policiais, parlamentares ou operadores judiciais, a governabilidade se fragilizou. O resultado é conhecido: justiça parcial, impunidade seletiva, sentimento de abandono. Essa erosão não é apenas local, reverbera em políticas internacionais, em negociações diplomáticas e em investimentos. Quando os recursos públicos são desviados, quando o Estado perde legitimidade, o espaço cívico e democrático diminui.
A história do tráfico também é a história de vítimas silenciosas. As famílias que acompanham um filho preso. As comunidades que perdem infraestrutura. As mulheres que sofrem violências particulares. Não se trata apenas de números, mas de narrativas de vidas que se desmancham por decisões tomadas em gabinetes distantes, por apetites de lucro e por políticas que confundem ordem com justiça. Em bairros empobrecidos de cidades ricas, as cicatrizes do crack, do encarceramento, da discriminação afirmaram um ciclo hereditário de pobreza. Em vilarejos andinos, o desmatamento e a contaminação produziram morte lenta, das fontes, dos modos de vida, das memórias. Ainda assim, a história não é apenas fatalismo. Há respostas que surgiram da sociedade civil, de organizações comunitárias, de movimentos que buscam alternativas à guerra às drogas, programas de redução de danos, experiências de descriminalização em algumas regiões, iniciativas de substituição de cultivos com garantia de mercado, projetos de recuperação ambiental. Todos representam tentativas de curar, não apenas punir. Relatos de ONGs e de projetos locais documentam que a mudança institucional e o suporte social têm mais chance de reduzir danos do que a repressão pura. No entanto, são soluções que demandam paciência, financiamento e, sobretudo, vontade política. Sem isso, o revezamento entre repressão e ressurgimento mantém o ciclo. Voltemos então àquela imagem que nos guiou desde o começo. A folha colhida ao amanhecer e o pequeno envelope branco num balcão urbano. Agora sabemos que por trás do envelope há um mundo de decisões históricas, colonização, ciência, comércio e de escolhas recentes, proibição, militarização, economia do lucro. Também há um mundo de resistência e esforço para reparar. A narrativa que exploramos mostra como um milagre aparente. A descoberta de um princípio ativo com usos médicos e sociais foi apropriado por arranjos que transformaram potencial em risco e, em muitos casos, em destruição. O clímax dessa história é, paradoxalmente, menos espetacular que sistêmico. Não há necessariamente um único momento que resulte em ruína. Há um acúmulo de decisões, políticas punitivas que criaram mercados paralelos, interesses econômicos que priorizaram lucro sobre vida, atores estatais que, por vezes, colaboraram ou fecharam os olhos. O milagre deu errado porque foi deslocado de seu contexto original e submetido a lógicas que o desfiguraram. Da sacralidade à mercadoria, da cura ao lucro, da proteção ao instrumento de coerção. Ao fechar este arco, permitam-me uma micro-história final. Um jovem chamado Marcos, nascido em uma cidade média, quem um dia encontrou numa prateleira de farmácia um frasco de tônico revitalizante, e décadas depois, viu seu irmão preso por uma condenação relacionada ao crack. Marcos cresceu entre relatos de promessa científica e realidades de violência. Ele procurou, estudou políticas públicas, conversou com comunidades e descobriu que a narrativa que contavam nos jornais era sempre incompleta. O que precisava existir, concluiu, não era somente punição, nem somente compaixão ingênua, mas políticas que levassem em conta a economia, a educação, a saúde e a reparação ambiental. Marcos passou a trabalhar com um grupo local que oferecia alternativas econômicas a produtores de coca, programas de reabilitação e educação para jovens em zonas vulneráveis. Pode ser um gesto pequeno diante da escala do problema, mas é um gesto que se opõe à ideia fatalista de que nada pode ser mudado. O convite que deixo é simples e inquietante ao mesmo tempo. Olhar a história por trás do pó muda o sentido da nossa responsabilidade. Não se trata de carregar culpa pessoal por um mercado global. Trata-se de reconhecer conexões. Consumidores de cidades ricas podem, se quiserem, exigir políticas públicas mais sensatas. Cidadãos podem pressionar por alternativas à guerra às drogas que priorizem saúde pública. Atores internacionais podem fortalecer mecanismos de cooperação que não produzam danos colaterais. Governos podem investir na recuperação ambiental e em substituição econômica. Comunidades podem ser ouvidas na elaboração de soluções. Mudança exige atenção coletiva, não apenas indignação de manchete. Antes de encerrar, 2 observações práticas. Se a história que você ouviu toca alguma experiência pessoal,
Se há alguém em sua vida lidando com dependência ou perda, procure fontes de ajuda profissionais e linhas de apoio locais. E se quiser aprofundar, há documentários, livros e relatórios de organizações que examinam esses processos com rigor. Compartilhar esta história, debatê-la com respeito e buscar informação é uma forma de ampliar a vigilância ética que ela exige. Agora respire fundo e volte à imagem inicial. A folha nos Andes continua verde, e algumas famílias ainda dependem dela para viver dignamente. O envelope branco ainda circula nas cidades, levando consigo o rastro daquilo que descrevemos. Entre as duas coisas existe uma estrada feita de decisões humanas. Encerrar esta história não é apagar a vigília. Ao contrário, adormecer conhecendo a trama é assumir, mesmo que em silêncio, o compromisso de não deixar que o milagre continue a dar errado, sem questionamento, sem cuidado e sem reparação. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa entender o que há por trás de manchetes e estereótipos. Procure fontes confiáveis para se informar e, se precisar, procure ajuda. Que a última imagem fique com você. A folha na mão, o pó na mesa, e entre elas, a possibilidade de escolhas diferentes. Escolhas que exigem coragem, cuidado e atenção. Boa noite.